Muito boa noite a todos que nos acompanham para refletirmos mais uma vez, à luz da doutrina espírita, as mensagens do Mestre Jesus. Que a espiritualidade superior nos ilumine, nos intua a mensagem que iremos refletir nessa noite. Hoje, o tema que nos foi proposto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, que tem por título A Desgraça Real. Nós entendemos como desgraça como tudo que nos convulsiona a uma grande e intensa dor, que muitas vezes nos pegam de surpresa, nos enfraquecendo de forma muito cruel. Todos nós acreditamos que conhecemos os vários aspectos em que ela se apresenta. Elas vêm pela falta de alimento, pelo desencarne de um ente amado, da mãe que pranteia sobre o berço, o coração que foi traído ou foi abandonado. Se pensarmos nas tempestades que estão acontecendo, tempestades, vento, chuva, trovão, esses ventos acabam às vezes por arrancar as árvores, casas, e elas limpam o ar, elas dissipam os miasmas insalubres que nos causariam até a morte. Então é preciso que nós nos demos contas do que realmente é feliz ou infeliz. Nós devemos nos transportar para além da vida, para além da visão humana que é curta, porque há desgraças e há desgraças. As primeiras nos atingem com tamanha violência e acabam por nos adoecer, física e moralmente. E tem aquelas que nós não podemos identificar, porque são consequência de atos infelizes, que são arquitetados por quem ora padece, mas em outro momento não padecia. E ser responsável pela infelicidade do outro nos traz débitos imensos que a nossa consciência cobra e a consciência cósmica também. Então pensemos, se a dor na criação divina não tivesse nenhum propósito, se fosse algo que pudesse ser dispensado, Deus já teria abolido as desgraças da criação. Se Deus, a inteligência suprema, o amor infinito da criação, permite que a dor exista, é porque ela tem um propósito. E se ela tem um propósito, ela tem uma função e ela tem um valor. Ela vem como elemento de purificação. Se Deus retirasse de nós esse elemento, Ele estaria nos dando um atestado de que não nos ama. Porque a dor acaba desgastando a nossa teimosia, a nossa rebeldia, a nossa imprevidência, até que chegue o momento em que nos acordemos para os verdadeiros potenciais divinos. E entendemos que podemos fazer escolhas melhores. Nós precisamos atentar ao que o Consolador prometido nos ensina. Aprendamos a pensar como um espírito imortal. Pensando como o espírito imortal que somos, grande parte dos nossos problemas, seja da natureza que for, acaba. No mínimo,
diminui. Quando entendemos, mas sobretudo, quando sentimos que somos muito mais do que células que vão do berço ao túmulo, paramos de nos desesperar diante das desgraças da vida. Porque a existência física é uma travessia. Essa é a lógica da vida. Para enfrentarmos essa travessia, nós precisamos criar resistência espiritual. O que nos dá resistência é a certeza da imortalidade da alma. Sobre um outro aspecto, se nós pensarmos sobre o prazer que é gerado pela nossa insensatez, por ganhos desonestos, nas posições de relevo em que se apresentam com o padecimento de vidas, a embriaguez dos sentidos, o desperdício, o abuso, diante de tanta miséria, são desgraças inimagináveis, que um dia, no decurso dos milênios, ressurgirão através de muitas lágrimas, pela necessidade de nós nos reeducarmos no respeito às leis soberanas da vida, que são inderrogáveis. Isso constitui a ordem e a harmonia da vida. No Horto das Oliveiras, Jesus misturou lágrimas, suor e sangue, por dor e por compaixão por aqueles que eram os seus algozes. Porque ele entendia que eles não sabiam o que faziam. Porque não se trata de negar a Deus. Foi um crime contra alguém que apenas amou. A fome de amor e de compreensão. Nós temos fome de amor e de compreensão. Mais até de pão do que de justiça. Quando os sentimentos de solidariedade humana tornarem-se ativos em nós, não haverá mais escassez moral, muito menos material. E a maneira providencial para que possamos vencer as desgraças de qualquer tipo é o comportamento no presente. É estar presente. Viver com o sentimento do Cristo nos nossos corações. Tentando representar como célula, como fagulha, como centelha divina aqui na terra, junto dos irmãos, que ora nos cercam, construindo aos poucos um futuro harmônico, porque nós precisamos viver intensamente, e quando eu digo intensamente, é intensamente as virtudes as quais nós podemos desenvolver, na medida das nossas forças. E já nos encaminhando para o final, nós rogamos que possamos ser como o Mestre Jesus, que no outono e no inverno trabalhou na sua carpintaria, que herdou do seu pai terreno. Na primavera e no verão, distribuiu luz, que são os recursos legados pelo Pai Criador, que não se permitiu desperdiçar o seu tempo. E quando contemplou a multidão sedenta de pão, peixe e frutas secas, ele concluiu que eles serão saciados no reino da justiça e pela harmonia.
Que o Mestre Divino nos intua na trajetória, onde possamos estar dispostos à mudança, diante das leis da vida, que abandonemos a rebeldia, dando lugar à mansitude. Que busquemos, diante das desgraças, o consolo da prece, nos abrindo para que as luzes do Mestre Jesus nos transformem, transcendendo e aos poucos, saindo das sombras, da nossa sombra, que se transforma em luz transcendente. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre. Muita paz.